Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Esse versículo que eu acabei de ler com vocês, ele foi retirado do Sermão do Monte. Foi o primeiro sermão que Jesus pregou após ele iniciar o seu ministério público. Nos capítulos anteriores nós temos o relato do batismo de Jesus. Em seguida, no capítulo 4, a gente tem aí o relato da tentação que Jesus sofreu no deserto, onde Satanás o tentou, após Jesus jejuar por 40 dias. E a partir do capítulo 5 nós temos o Sermão do Monte. É interessante que os primeiros versos do Sermão do Monte falam a respeito das bem-aventuranças. O que seria a expressão bem-aventurados? Qual é o seu significado? Bem-aventurado é aquele que está plenamente satisfeito, é aquele que é abençoado, é aquele que é feliz. Então, Jesus ele disse, olha, bem-aventurados, ou seja, estão plenamente satisfeitos aqueles que choram, pois eles serão consolados. Sabe o que é interessante de tudo isso? Quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados, a primeira coisa que vem em nossa mente, né, a questão do choro, a gente pensa em perdas, decepções, frustrações, coisas ruins que talvez nos levaram a chorar. Só que na Bíblia, quando nós encontramos essa expressão, né, choro, tristeza, nós lemos um versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, e Paulo traz o significado dessa tristeza, desse choro. Ele diz o seguinte: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza, esse choro que Jesus quis dizer, é aquele choro de arrependimento, é aquele choro que vem em nossas vidas quando nós entendemos que o pecado ele traz morte, o pecado ele traz tristeza. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Automaticamente, quando nós somos convencidos que essa vida que nós talvez vivemos é uma vida de pecado, é uma vida que nos leva à morte, porque Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, a consequência do pecado é a morte. E quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo que essa prática é pecado, isso traz uma tristeza tão grande. Isso produz em nós arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos. Ou seja, estávamos andando em uma determinada direção. O Espírito Santo nos convence e agora a gente vai se converter. Ou seja, a gente vai mudar de rota. A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, que significa pensar diferente, reconsiderar, modificar, arrepender-se, mudar o pensamento, mudar de mente, ou mudar a mente de alguém, ou uma mudança depois de sentir um remorso. A mensagem do Evangelho ela precisa produzir arrependimento em nós, pois nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E quando nós somos salvos pela graça mediante a fé, quando nós entendemos a mecânica da graça, que é Jesus que levou sobre si as nossas transgressões, Jesus é que nos salvou, tudo isso produz arrependimento em nós. E consequentemente nós nos arrependemos. O arrependimento produz mudança. O arrependimento produz transformação. Se nós vivíamos de uma forma, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, ela produz arrependimento em nós, muitas das vezes choramos, sentimos remorso, mas esse choro precisa produzir uma mudança em nossas vidas. E só há mudança
Só há aprendizado quando há mudança de comportamento. É interessante que um teólogo chamado Sproul, ele disse o seguinte: nós somos pecadores, não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Algo defeituoso em nosso caráter interior. Quando o Espírito Santo nos muda interiormente, essa mudança é evidenciada em uma mudança exterior. Então a mudança começa de dentro para fora. Quando o Espírito Santo habita em nós, é interessante que Paulo diz, né? Já estou crucificado com Cristo, agora não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. As nossas ações serão moldadas por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então muitas das vezes a gente é tentado a fazer uma determinada coisa que é pecado, mas o Espírito Santo nos diz, olha, isso está errado. Às vezes vem em nossa mente versículos bíblicos, passagens bíblicas, e vem aquela dor na consciência, né? Parecendo uma voz que vem da nossa consciência, mas é o Espírito Santo que habita em nós. Infelizmente, atualmente, tem se pregado muito pouco sobre pecado, arrependimento, mas a mensagem central, a pregação que precisa estar no centro, em tudo aquilo que nós fizermos como igreja, a mensagem precisa ser Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas transgressões. Precisamos pregar sobre pecado, arrependimento, sobre transformação, sobre santidade, pois tudo isso é uma consequência da ação da graça em nossas vidas, já que somos salvos pela graça mediante a fé. Então, bem-aventurados, felizes, abençoados, estão plenamente satisfeitos aqueles que choram, pois eles serão consolados. Que a mensagem do Evangelho possa produzir no seu coração fé, arrependimento e mudança, pois quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para uma nova vida. Se fôssemos para continuar como vivíamos outrora no mundo, de pecado, de vícios, de transgressões, talvez era melhor que continuássemos por lá. Mas se Jesus nos chamou, Ele nos chamou para nos dar uma nova vida. E essa nova vida veio por meio do seu sangue. O Evangelho não diz a respeito de nós, diz a respeito dele, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes de toda essa verdade. Uma semana abençoada para você. E a minha oração é que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus.